Seja bem-vindo ao Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário, com Darwin Valente. Olá, eu sou o Darwin Valente e quero dar alguma esperança a quem sonha com a aposentadoria ou com algum outro benefício da Previdência Social e cujo pedido está entre os cerca de 1.300.000 processos que se acumulam no sistema do INSS em todo o país, aí incluída a nossa esquecida agência de Mogi das Cruzes. O governo do presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende contratar até 7.000 militares das reservas das nossas Forças Armadas para ajudar no reforço ao atendimento dos contribuintes nas agências da Previdência Social. O INSS irá pagar o adicional de 30% que esses militares irão receber sobre a atual remuneração. A eles caberá executar, num prazo de 9 meses, o trabalho que não vem sendo realizado a contento desde o ano passado, a um custo que deverá girar em torno de 14 milhões e meio de reais. A ideia é reduzir a enorme pilha de requerimentos dos segurados em até 160 mil pedidos a cada mês. Tudo isso para evitar que o governo tenha de pagar uma enorme correção sobre os pedidos já recebidos e ainda não solucionados, mas que deverão ser com o passar do tempo. O governo decidiu agir depois que passou a ser pressionado diariamente pela imprensa, em especial a Rede Globo de televisão, que vinha mostrando em seus telejornais a decepção, irritação e descrença de brasileiros que esperam, sem prazo definido, um benefício ao qual têm direito após mais de 30 anos de trabalho ininterrupto. Os casos de pessoas quase sempre em situação de grande vulnerabilidade social demonstraram o grau atingido pelo colapso do INSS, resultado de uma administração feita na base do improviso, onde o planejamento e o respeito aos cidadãos brasileiros são palavras que parecem não existir no dicionário dos tecnocratas da autarquia governamental. Planejamento, por exemplo, não existiu a partir do momento em que foi promulgada a reforma da Previdência Social em novembro do ano passado. Naquela época, deixou de ser feito um plano para atender ao inevitável aumento da demanda por aposentadorias, que era perfeitamente previsível que viesse a acontecer e realmente aconteceu. Enquanto 1.300.000 pedidos de pensões, aposentadorias e outros benefícios estão esquecidos no sistema da Previdência Social, milhares de pessoas passam dias inteiros nas filas debaixo de sol escaldante ou de chuvas intensas em busca de informações sobre o andamento de seus processos e nem sempre conseguem receber essas informações. Isso quando não são deixadas por uma eternidade aguardando a informação que não chega também via telefone, que já foi apontado como a grande solução para o atendimento daqueles que durante toda uma vida contribuíram religiosamente com a Previdência Social brasileira. As novas regras da Previdência levaram muita gente a buscar o benefício para se valerem das regras antigas. Entre o grande número de trabalhadores estavam pelo menos 6.000 funcionários da própria Previdência, o equivalente a quase 25% da força de trabalho da autarquia. Com isso, tudo piora ainda mais para os que buscam os benefícios junto à Previdência. E a televisão vem mostrando diariamente casos dos mais absurdos. São mães que amamentam os filhos há mais de 6 meses, mas que ainda não receberam o auxílio maternidade. Há também os afastados do trabalho que não recebem o auxílio doença, aposentados que não têm aposentadorias, enquanto se alonga cada dia mais a lista dos desesperados e desrespeitados pelo governo. Os frutos de tamanha incúria de parte do órgão previdenciário se estendem por todo o país. E é claro, Mogi das Cruzes não fica fora desse verdadeiro festival de irresponsabilidade. Basta uma passada pelo Centro Cívico de Mogi e uma olhadela na fachada do prédio sede do INSS para se ter uma ideia de como caminham as coisas lá dentro. O prédio de arquitetura arrojada,
que já foi um dos mais imponentes da cidade na época da sua inauguração pelo então ministro Jair Soares, chegou a ter espelho d'água com iluminação indireta, heliponto, elevadores que funcionavam, jardins floridos, entre outros atrativos, e que hoje é um arremedo do que foi no passado. O prédio, que há muito tempo suplica e espera por uma pintura externa, está abandonado também internamente, segundo dizem os segurados que o procuram. Além da subutilização e com muito espaço, sem qualquer serventia prática, o local também sofre com a carência de funcionários que há muito tempo deixaram de ser contratados. De tempos em tempos surgem reclamações sobre o estado dos elevadores e, por medida de economia e falta de manutenção, os espelhos d'água deixaram de existir. Também, para conter despesas, as luzes externas já não funcionam com a mesma eficiência da época da inauguração do prédio, quando as lâmpadas tinham o que ressaltar na arquitetura externa do edifício. Quanto ao heliponto, não se tem notícia até hoje de que o local tenha sido ou tenha recebido um único helicóptero sequer, desde que o imóvel foi aberto para atender a comunidade da cidade e região entre os anos 80 e 90. Enfim, se os improvisos dos últimos tempos terão de ser sanados com a ajuda de militares aposentados, é preciso lembrar que a situação atual é também o resultado de uma deterioração progressiva que vem engraçando governo após governo durante as últimas 3 ou mais décadas. Por isso mesmo, não será fácil para a atual administração recolocar a casa literalmente em ordem. Mas a ordem é apagar o incêndio mais urgente, no caso, aquele representado pelos 1.300.000 pedidos de benefícios que se encontram literalmente parados junto ao sistema previdenciário brasileiro. Depois que isso for resolvido, aí sim terá chegado a hora de cuidar das estruturas superdimensionadas construídas numa época em que ainda não havia facilidade da informatização. Estruturas essas que hoje encontram-se em parte abandonadas e sem uma destinação adequada. Aliás, fica aqui uma sugestão às autoridades municipais de Mogi, que bem poderiam propor ao governo federal a troca daquele prédio por uma estrutura mais modesta. O prédio poderia abrigar um polo de cultura ou algo do gênero em favor da cidade, enquanto a estrutura da Previdência Social poderia ser transferida para um outro imóvel, mais condizente com as atuais necessidades e mais fácil de ser mantido em boas condições. Enfim, o importante será oferecer um tratamento digno aos cidadãos que precisam recorrer ao INSS. Lembrando também que existe uma lei federal a qual determina que nenhum segurado espere mais do que 45 dias para ter o seu pedido analisado pela Previdência Social. Mas essa lei, ora lei, já virou piada há muito tempo, pelo menos aqui nesse nosso país de Bolsonaro. Eu sou o Darwin Valente e posso voltar a qualquer momento ou amanhã com um novo comentário no podcast da Coluna Informação, que também estará na edição impressa do Jornal Diário de Mogi a partir da próxima terça-feira. Até lá, amigos! Você acabou de ouvir Podcast Informação, um podcast do Jornal O Diário com Darwin Valente. Até a próxima!